a especificidade tanto do exame clínico quanto a radiografia para diagnósticos comuns no nosso dia a dia, nos pacientes críticos, derrame pleural, condensação ou síndrome congestiva, se eu digo, tanto o exame clínico quanto a radiografia tem alta especificidade, ou seja, esse paciente tem uma síndrome congestiva, esse paciente tem uma condensação, provavelmente ele tem realmente. O problema é quando eu digo ele não tem uma síndrome congestiva, ele não tem uma condensação. Na maioria das vezes eu estou errando. E o ultrassom, portanto, acrescenta insensibilidade. Eu consigo dizer com mais acurácia tanto se o paciente tem quanto não tem esses 3 diagnósticos. Foi isso que o professor Lichtenstein nos mostrou. Essa é a imagem que nós conseguimos obter utilizando que sonda? A sonda convexa. Observa o footprint e o marcador da sonda. Vocês vão observar quando vocês pegarem uma sonda pela primeira vez que a sonda tem um marcador e para o exame pulmonar a gente vai direcionar esse marcador para a região cefálica. Portanto, eu estou realizando um corte sagital no paciente, fazendo um corte transversal das costelas, observando tanto costela quanto espaço intercostal. Costela, espaço intercostal. Então, observa, essa linha hiperecogênica nada mais é do que a costela. Posteriormente a ela, ou seja, mais inferior, mais profundamente a ela, eu tenho uma sombra acústica posterior. Eu disse a vocês que o osso, ele absorve e reflete o ultrassom, não deixa o ultrassom passar, portanto, eu tenho esse artefato de sombra acústica posterior. Então, tenho uma costela, sombra acústica posterior. Outra costela, sombra acústica posterior. Entre as duas costelas, portanto, eu tenho o espaço intercostal. E nesse espaço intercostal é que eu vou identificar a linha pleural. Essa linha hiperecogênica eu vou chamar de linha pleural, porque eu não consigo diferenciar entre pleura parietal e pleura visceral. Mas durante a ventilação, a gente sabe que as duas pleuras estão apostas, estão encostadas, portanto, como que eu vou saber que as pleuras de fato, vou ter certeza que as pleuras estão encostadas? Pela presença do deslizamento pleural. Esse deslizamento só acontece se as duas pleuras estiverem apostas e o paciente estiver ventilado. As pleuras precisam estar apostas e o paciente precisa estar ventilado, ok? Então eu tenho dois motivos para não existir o deslizamento pleural. Ou as pleuras não estão apostas, no caso de um pneumotórax, por exemplo, separadas por ar, um derrame pleural também, a gente não tem deslizamento pleural, mas também a ausência de ventilação. Então imagina, se eu faço uma intubação seletiva para o pulmão, para o broncofonte direito, ventilando o pulmão direito, faço o exame pulmonar, aqui eu tenho deslizamento pleural, à esquerda eu não tenho deslizamento pleural. Ok? Então eu preciso ter deslizamento, preciso ter as duas pleuras apostas. Portanto, a ausência de deslizamento, ela não é patognomônica do pneumotórax. Porém, quando o deslizamento está presente, eu não tenho dúvida, naquela região examinada eu não tenho pneumotórax. Além do deslizamento pleural, além da identificação da linha pleural, eu também tenho que examinar a região subpleural. E normalmente, abaixo da região subpleural, eu tenho um parênquima aerado. 99% do parênquima aerado é ar. Portanto, imagina que se eu tenho eco e eu tenho ar, eu faço sempre um paralelo com o Grand Canyon. Não sei se vocês já foram ao Grand Canyon, eu nunca fui ao Grand Canyon, mas quando eu for ao Grand Canyon, eu vou chegar bem na beiradinha ali do Grand Canyon, bem na beiradinha do Grand Canyon, e vou olhar para um lado, olhar para o outro, para não acharem que eu estou maluco, né? E eu vou gritar, pleura! Porque quando eu chego bem na beiradinha do Grand Canyon, o que tem na minha frente? Os mais dilistas diriam o quê? Nada, nada, mas não. Ali na minha frente eu tenho uma grande massa de ar. E quando eu chego na beiradinha do Grand Canyon e grito, pleura! O que eu escuto? Pleura, pleura, pleura. Pleura, pleura, pleura. Pleura, pleura, pleura. É justamente o que eu encontro quando eu faço ultrassom pulmonar. Observa. Pleura, pleura, pleura. Pleura, pleura, pleura. Eu tenho o eco pleural, a reverberação, porque o ultrassom ele vai e volta aqui nas partes moles, vai e volta, vai e volta. O aparelho entende, opa, existe uma linha pleural aqui a 2 centímetros de profundidade, mas existe uma segunda linha pleural a 4 centímetros de profundidade. Claramente é um artefato, mas esse artefato nos diz que abaixo da linha pleural tem ar. Já é uma informação muito interessante para a gente. Eu sei que não tem um parênquima congesto, eu sei que não tem um parênquima condensado naquela região, eu tenho ar. Pode ser um pneumotórax,
mas pode ser um pulmão aerado, a gente espera que seja um pulmão aerado. E como é que eu vou diferenciar entre as duas condições? Eu já fiz isso, eu já diferenciei entre o pulmão aerado e o pneumotórax quando eu observei a presença de linha pleural, portanto, a presença de deslizamento pleural. Então imagina, eu tenho deslizamento e essas linhas de reverberação, que o Daniel Lichtenstein chamou de linhas A, e para elas serem de fato linhas A, elas precisam, aqui nessa imagem eu consigo ver uma delas, eu sei que essa é a linha A, porque ela tem a mesma distância da linha pleural que a linha pleural tem da pele do paciente. Então, nem toda linha horizontal é uma linha A, é uma linha de reverberação da linha pleural. A linha de reverberação da linha pleural, a linha A, é aquela que tem a mesma distância da linha pleural que a linha pleural tem da pele. Então, observa, quando eu olho essa imagem, também uma imagem formada com a sonda convexa, eu tenho as costelas, na verdade aqui eu estou um pouquinho mais medial, eu tenho uma cartilagem costa-external com a sombra acústica posterior. Cartilagem com a sombra acústica posterior. Essa formação aqui que eu tenho cartilagem, costela, linha pleural e a outra cartilagem, a costela, o Daniel Lichtenstein chamou de sinal do morcego, ou seja, uma certeza de que eu estou no local correto, realizando imagem na minha janela correta. E as linhas A, portanto, nada mais são do que a reverberação, indicando que eu tenho ar. Quando esse pulmão passa a ficar um pouco mais congesto, o que acontece? O septo interlobular passa a ficar mais espesso e o ultrassom passa a entrar no parênquima, mudando o padrão de artefato. Então, se eu tinha um pulmão seco antes, eu tinha as linhas A, as linhas horizontais, as linhas de reverberação. Agora eu começo a ter um pulmão úmido. Quando eu tenho esse pulmão úmido, eu passo a ter a entrada do ultrassom no parênquima, formando linhas B, formando linhas de congestão, formando linhas que mostram que o septo interlobular está mais espesso. Para as linhas B serem linhas B de verdade, elas precisam começar na linha pleural, elas precisam se estender até o final da imagem, elas se movimentam de acordo com o deslizamento, né, porque o septo interlobular também desliza, né, também se movimenta durante a ventilação, então elas também caminham e elas são verticais. Elas indicam, portanto, congestão. O número de linhas B se correlaciona com a quantidade de congestão que a gente tem. O espessamento da linha B, quanto mais espessas são essas linhas B, aqui eu vejo uma linha B, tenho outra linha B, eu tenho congestão. À medida que essa congestão continua, pode ser por um processo inflamatório ou hemodinâmico, o que acontece é que o pulmão condensa. Eu passo a não ter mais nenhum ar atrapalhando a formação da imagem do ultrassom. Portanto, o pulmão passa a ter o formato de uma imagem de um órgão sólido. Uma representação de órgão sólido. Observaram que tem um contínuo aí do pulmão seco, passando pelo pulmão úmido, até o pulmão completamente condensado, até o pulmão completamente desaerado. Nessas situações, eu estou encostando a sonda na região lateral do paciente, eu tenho o pulmão com linhas A, linhas B ou com aspecto de órgão sólido? Sem dúvida com aspecto de órgão sólido. Porém, observem, no seu interior eu tenho linhas hiperecogênicas permeando esse pulmão condensado. Linhas hiperecogênicas, o que é hiperecogênico? Gera muito ar, gera muito eco. Se gera muito eco, provavelmente é ar. O que é esse ar permeando um parênquima consolidado? É o broncograma aéreo. E quando esse broncograma, esse aerobroncograma, ele surge e desaparece durante a ventilação, eu estou diante de um broncograma dinâmico, que é 97% específico, claro, no contexto apropriado, a gente tem uma razão de verossimilhança muito alta, justamente para o diagnóstico de pneumonia. Okay? Eu tenho uma probabilidade pós-teste muito alta para o diagnóstico de pneumonia. Essa região anecoica entre o diafragma, essa linha é o diafragma, e o pulmão condensado é um derrame pleural. Observa esse derrame pleural maior agora, essa região hipoecóica entre o diafragma e o parênquima consolidado, né? sem ar. Agora observa que esse parênquima consolidado, ele é muito mais homogêneo do que o anterior, ele não tem o aerobroncograma. Essa é uma atelectasia
secundária à presença de um derrame pleural volumoso. É difícil a gente, de fato, estimar qual é o volume do derrame pleural simplesmente observando a imagem, porque não é uma imagem esférica, não é uma imagem cuboide, portanto é difícil estimar essa imagem, mas a gente consegue, de fato, ter uma avaliação acurada fazendo uma avaliação semi-quantitativa. Se esse derrame está presente no paciente em decúbito dorsal só quando eu examino a região posterior, esse paciente tem um derrame leve. Quando eu examino a região da linha axilar média, esse paciente tem um derrame moderado. Quando ele tem derrame em decúbito, mesmo na região anterior, é um derrame volumoso, um derrame grave. Portanto, essa organização em padrões que o Lichtenstein nos promete, nos ensina, nos consegue no paciente com insuficiência respiratória estreitar o nosso diagnóstico diferencial com bastante acurácia. No caso de um padrão A, ou seja, pulmão aerado, ou presença de ar, né, o pneumotórax, eu posso ter o pneumotórax, atelectasia, DPOC exacerbado, asma e trombo pulmonar. Na fase inicial, quando eu não tenho infarto pulmonar, linhas A. No TEP, tem linhas A apenas. Na presença de infarto pulmonar, a gente consegue flagrar algumas áreas de condensação, de consolidação também. Padrão B, ou seja, síndrome congestiva, edema pulmonar, pneumonia ou síndrome de desconforto. Consolidação, atelectasia ou pneumonia ou mesmo infarto pulmonar. Se eu tenho isso cronicamente, pode ser um tumor. Na verdade, eu não consigo diferenciar a etiologia utilizando ultrassom. O ultrassom pulmonar serve para o diagnóstico diferencial sindrômico. O derrame pleural, que pode ser um transudato ou exudato, eu posso utilizar, inclusive, o ultrassom para realizar a toracocentese. Realizando a toracocentese, eu faço o diagnóstico diferencial utilizando os critérios de Light entre um transudato e um exudato. A ultrassonografia cardíaca, eu também faço o diagnóstico diferencial fazendo 4 perguntas básicas. Esse paciente tem sinais indiretos de hipovolemia, ou seja, um volume diastólico muito baixinho. Para que serve a volemia? A volemia serve para o retorno venoso serve para encher os ventrículos durante diástole e aí fornecer o substrato para o débito cardíaco, para o débito sistólico, para o débito cardíaco. Portanto, esse paciente tem sinais indiretos de hipovolemia, ele tem derrame pericárdico e, se ele tem derrame pericárdico, eu observo se existe algum sinal de tamponamento cardíaco, ele tem disfunção ventricular, sugerindo um choque cardiogênico. Como é que está o ventrículo direito desse paciente? É o ventrículo direito aumentado, sugerindo um choque obstrutivo do tipo tamponamento cardíaco, trombolite pulmonar, ou mesmo corpo pulmonar, eventualmente. Então, esses protocolos que fazem perguntas específicas para avaliar a hemodinâmica são os protocolos FATE, o protocolo RUSH, que é um pouquinho mais abrangente, já incorpora o conceito do ultrassom multiorgânico. Então, a gente observa essa imagem, a pele do paciente, a cavidade mais próxima da pele é o ventrículo direito, observa como ele é bem pequenininho, o ventrículo direito ele é bem pequeno e durante a sístole ele colapsa totalmente. O ventrículo esquerdo, da mesma forma, ele colapsa totalmente, uma fração de ejeção de quase 100%. 100% de fração de ejeção não é porque o coração está contraindo muito, mas é porque ele está enchendo pouco. Ou seja, o volume diastólico final eu consigo avaliar pela ecocardiografia e é uma forma bastante acurada de a gente observar a fluido-responsividade do nosso paciente. Principalmente se eu avaliar com todas as limitações que a veia cava inferior nos dá, a relação que ela tem com a interação coração-pulmão, tanto no paciente em ventilação espontânea quanto no paciente em ventilação controlada. A gente tem que avaliar a cava, ela não é resposta para tudo, ela tem que ser avaliada dentro de um contexto, sem dúvida, mas aqui a gente observa a veia cava colapsando totalmente. Esse paciente, por exemplo, que na região externa ao coração tem uma região anecóica, da mesma forma que a gente observou o derrame pleural, esse é um derrame pericárdico. A gente sempre tem que avaliar se o ventrículo direito, que é a cavidade de menor pressão, né, o ventrículo direito no início da diástole tem 0 milímetros de mercúrio. Portanto, se eu tenho um derrame hipertenso, esse derrame não vai deixar o ventrículo direito encher, e esse é justamente o mecanismo do tamponamento cardíaco.
A gente observa o ventrículo esquerdo, observa esse ventrículo esquerdo que praticamente não contrai. No contexto de um choque, eu olho essa imagem, um componente cardiogênico, sem dúvida, é muito importante de ser considerado e abordado com vasodilatadores ou eventualmente inotrópicos. Observa esse paciente, lembra aquele ventrículo direito que eu mostrei para vocês? Pequenininho, colapsando, com o ventrículo esquerdo também do mesmo jeito, com as paredes se beijando, kissing walls, que vai estar presente em alguns pacientes com alta especificidade para diagnosticar hipovolemia, né, mas a sensibilidade não é tão alta, porém a especificidade é muito alta. A gente observa que o ventrículo direito está bastante aumentado e o ventrículo esquerdo está bem pequenininho, né, sugerindo um choque obstrutivo. Era um paciente com tromboembolismo pulmonar e após a trombólise, olha que interessante, o ventrículo direito, que era muito grande, maior do que o ventrículo esquerdo, passou a diminuir, né? Ele após a trombólise, 1 hora após a trombólise, ele diminuiu e olha como é que o ventrículo esquerdo, que antes enchia pouco, agora começa a encher muito mais e a dose da norepinefrina nesse paciente foi de 0,75 para 0,15, esse paciente foi estubado no dia seguinte após a trombólise. Um paciente com trauma abdominal, a gente pode realizar o FAST, que é o Focus Assessment for Trauma, com avaliações de janelas específicas, janela hepatorrenal, janela espleno-renal, janela suprapúbica e a janela pericárdica, para avaliar a presença de hemoperitônio e hemopericárdio com boa acurácia no caso de derrames volumosos. Ou seja, a grande vantagem do FAST em relação ao lavado peritoneal diagnóstico é justamente que o FAST, ele, para pequenos derrames abdominais, para pequenos hemoperitônios, ele tem baixa sensibilidade. Para aqueles pacientes que ganhariam uma laparotomia branca, ele tem baixa sensibilidade. Para aqueles pacientes que têm tem uma grande quantidade de derrame, ou seja, que se beneficiariam da laparotomia, ele tem grande acurácia. Essa é a grande vantagem do FAST em relação ao lavado. A quantidade de laparotomias brancas cai bastante e outra vantagem muito grande é que você consegue repetir, né? Você faz o primeiro exame na admissão do paciente, o exame veio negativo, repete esse exame daqui a 20 minutos, o paciente está estável, repete mais 20 minutos, se de fato houver um sangramento ativo, a sensibilidade do exame tende a aumentar com o passar do tempo. Então, observa, eu tenho o fígado do paciente, essa janela hepatorrenal, eu tenho o fígado e o rim. Entre eles, eu tenho o espaço de Morrison, ou espaço hepatorrenal, onde nesse momento eu não tenho líquido, mas quando eu faço esse exame 20 minutos após, observa, agora eu tenho líquido. Esse paciente precisa ir ao bloco cirúrgico, precisa ir ao centro cirúrgico imediatamente para avaliação desse abdômen, para laparotomia. Eu tenho outros diagnósticos um pouco mais avançados para ultrassom Point-of-Care que eu posso realizar. Por exemplo, a colecistite, observa essa imagem da vesícula com a parede espessada, com o cálculo, uma imagem hiperecogênica impactada no infundíbulo, com uma sombra acústica posterior, é assim que a gente diferencia um cálculo, uma litíase de um pólipo, por exemplo, na vesícula, principalmente quando essa imagem hiperecogênica está impactada no infundíbulo, com sombra acústica posterior, no contexto apropriado, com a probabilidade pré-teste apropriada, a gente tem uma acurácia bastante grande, uma probabilidade pós-teste muito grande para o diagnóstico de colecistite. Outro diagnóstico que a gente pode realizar, o aneurisma de aorta abdominal, que a gente faz a medida, essa é a medida incorreta, né? A medida apenas da luz, eu preciso incluir o trombo na medida do aneurisma de aorta abdominal, então, na verdade, eu preciso incluir, mostrando de fato o risco de ruptura. Esse paciente, sem dúvida, tem um risco altíssimo, um aneurisma de 8 por 8 centímetros, precisa ser abordado rapidamente. A ultrassonografia vascular, sem dúvida, também é uma excelente utilização da ultrassonografia Point-of-Care, tanto para o exame de trombose venosa profunda, quanto para o acesso vascular guiado por ultrassom. É muito útil a gente utilizar não só para reduzir complicações, mas justamente para antever essas possíveis complicações, né? Quando a gente faz o exame antes do nosso procedimento, a gente reconhece o posicionamento, a dificuldade para realizar o posicionamento de uma veia em relação à artéria, a dificuldade de realizar aquele procedimento de antemão, eu consigo escolher o sítio de forma mais adequada. Imagina que eu queria puncionar a jugular direita, mas é um paciente, por exemplo, nefropata, que dialisa, que já tem múltiplas punções,
e essa jugular direita, ela é trombosada, ela é completamente ocluída, e eu escolho a jugular esquerda antes do procedimento. Façam isso antes da paramentação, para de fato escolher o sítio de forma mais acurada. Observa a variação da posição da jugular interna em relação à carótida. Dependendo da posição da cabeça do paciente, até metade das jugulares ficam anteriores à carótida. Então, aquela técnica de palpar a carótida e puncionar lateralmente a ela não vai funcionar nesse paciente, em que eu tenho risco, inclusive, de transfixar a veia e fazer uma punção arterial inadvertida. Portanto, eu consigo antecipar esse risco simplesmente utilizando ultrassonografia point of care. Olha esse nosso paciente que nós encontramos no departamento de emergência, nas UTIs. Né? Imagina puncionar esse paciente com ultrassom, sem ultrassom. Tentaram e olha o que aconteceu. Um pneumotórax, enfisema subcutâneo importante, bilateral. Nosso paciente, se eu não convenci com os dados, sem dúvida, com esse nosso paciente, ninguém tem dúvida que existe benefício de funcionar com ultrassom. Então, a gente sempre vai reconhecer a anatomia, antes até da paramentação. Depois da paramentação, eu revejo a anatomia, as estruturas que estão presentes naquela região, os músculos, a artéria carótida comum, a veia jugular interna, e eu posso realizar a punção tanto num corte transversal, quanto num corte longitudinal, mas também num corte oblíquo ao vaso, uma técnica um pouco mais avançada, mas eu posso realizar a punção, cada uma tem suas facilidades, né? Puncionar no transversal, eu não consigo acompanhar toda a trajetória da agulha, mas pequenos movimentos da sonda não vão prejudicar a imagem. É mais fácil puncionar no transversal. Puncionar no longitudinal, eu consigo acompanhar, no longitudinal eu consigo acompanhar toda a trajetória da agulha, porém, qualquer movimento lateral da sonda faz com que a imagem desapareça. Então, pode atrapalhar o nosso procedimento, sem dúvida, é um pouco mais difícil. Né? Então, imagina se eu tenho esse paciente, lobo direito da tireoide, nessa região, jugular e carótida. Poxa, mas não entendi, a jugular ela não é lateral à carótida? Nesse paciente, o paciente tem uma variação anatômica que mostra a jugular medial à carótida. Inclusive, no seu interior, a gente observa um trombo. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, tenho inclusive uma contraindicação de puncionar naquela região pela presença de trombo. Sem dúvida, eu não tenho dúvida mais que se eu tenho treinamento e eu tenho um aparelho disponível, eu preciso realizar todos os meus acessos profundos utilizando ultrassom. É claro que, imagina, se eu tenho uma experiência de 5.000 acessos, será que o ultrassom vai fazer diferença em todos os meus próximos acessos? Não, mas justamente aquele que eu ia ter dificuldade, aquele que eu ia fazer uma punção arterial inadvertida, aquele que eu ia fazer um pneumotórax, que eu ia ter diversas tentativas diferentes até conseguir puncionar, ultrassom que ia demorar muito tempo, o ultrassom reduz todas as taxas de complicações, inclusive complicações infecciosas, e, além disso, reduz o tempo também nessas funções mais difíceis. Portanto, com um grande nível de evidência, com uma grande força de recomendação, a gente tem que utilizar ultrassom em todas as funções profundas. E o ultrassom neurológico